Ok, tá gravando. Boa tarde para todo mundo, pessoal. Então, a gente está abrindo o nosso Cine Sociologia com o documentário Um Teto Sobre Nós, mais uma atividade do nosso terceiro seminário discente, em que teremos como comentarista desse curta a Priscila Suzin, que é doutora em Ciências Sociais pela PUC, tendo sido feito um período sanduíche do doutorado sanduíche com Newcastle, no Reino Unido. E atualmente a Priscila está fazendo pós-doutorado na PUC, onde também isso, Pri? Acho que travou. Travou só para mim? Também travou. Não tá travando. A Pri, Não, a quer Pri. dizer? É. Ah, sim. Me escutam, pessoal? Oi? Agora sim. Eu Agora acho que é a voltamos. minha conexão que está instável. Tomara que tenha sido só um percalço. Que ela não me abandone. Amém. Eu inicio, Roberta? Ou tu... Pode, fica à Tá. vontade. Daí me avisa quando quiser que eu comece o compartilhamento. Tá bom, obrigada. Quero começar agradecendo o convite da comissão organizadora, o professor Rafael, a Thay, a Bárbara, a Roberta e a Germana. É um convite que eu fiquei muito feliz em receber, porque é mais uma oportunidade, né, de contar histórias. Eu estava pensando sobre isso hoje durante o Café com Metodologia, de que cada vez que a gente conta histórias nossas, a gente olha para essas histórias de novo e aprende alguma coisa nova, repensa, né, refaz uma trajetória. E depois que a gente finaliza uma tese, por um tempo parece que a gente precisa de um distanciamento, né? Fica assim fica um pouco complicado olhar para aquele material por um tempo, e hoje, numa outra posição, num outro momento, me traz muita alegria poder pensar sobre aquelas experiências e principalmente a partir de um meio de comunicação, né, o som e a imagem, que atingem de uma maneira mais democrática um público maior, né. Então, eu estou muito contente com esse convite. O documentário que a gente vai assistir hoje, ele toca alguns assuntos, alguns temas, né, que são muito importantes na produção das ciências sociais, né, que é a produção da cidade, o direito à cidade, o acesso à cidade, o acesso à moradia digna, né, os instrumentos normativos que permeiam a nossa vida na cidade, mas também a vida das pessoas, né. E aí, pensando um pouco no título que foi dado a esse evento, né, em especial a palavra contrafogos, eu adoro pesquisar a etimologia das palavras, né. E aí eu fui, assim, tentei não achar que já sabia o significado e fui procurar o significado da palavra contrafogo. E a definição é incrível, né? Eu até abri aqui, vou compartilhar com vocês. Contrafogo, fogo controlado que se provoca frente de um grande incêndio, de modo a causar a interação entre ambos e a alterar a direção da propagação ou extinção desse incêndio, fazendo assim uma alusão àquilo que são os movimentos sociais de luta por moradia urbana, aquilo que é a performance, né, além dos outros significados, mas aquilo que é a performance do ocupar, do resistir, né, do existir na cidade, do existir no centro da cidade, nada mais é do que um contrafogo, né, um contrafogo que vem aí desde o final da década de 70, principalmente início dos anos 80, se colocando como uma grande resistência à destituição do direito das camadas populares nas cidades. Então, acho que esse curta vem
agregar imensamente aquilo que é a intenção desse evento, né? E espero que possa provocar aí um debate bastante rico, que nos faça entender também, ou pensar pelo menos sobre qual é o nosso papel nessas dinâmicas, nesses tensionamentos, né? Porque sem dúvida nenhuma nós temos um papel de privilégio, né? Para compreender e também para tomar parte desses processos. Não vou falar muito mais, talvez só mencionar, né, de que esse curta, vou na minha cola aqui. Esse curta foi lançado, então, O Teto Sobre Nós é um curta-metragem que foi lançado, teve um lançamento mundial em 2015, tem a direção do Bruno Carboni, né, recebeu diversas indicações a prêmios, venceu vários prêmios também pelo mundo afora. Então tem o roteiro da Paola Wink, e tem o financiamento da Secretaria de Estado da Cultura e Procultura do Rio Grande do Sul. Tá? Depois que a gente assistir, acho que é interessante agora realmente ter contato com o curta, mas depois posso contar um pouquinho sobre qual é a minha relação também muito próxima com as pessoas que circulam nesse filme, né, e do movimento social e da ocupação que estão representadas ali. Acho que a gente pode assistir, então, Roberta, sem mais delongas. Bom, Pri, obrigada pela tua apresentação do contexto aí. Vou compartilhar minha tela aqui e começar o vídeo, então, para que a gente possa assistir todo mundo junto. Então tá. Tá aparecendo bem para todo mundo? Me avisem se caso não funcionar o áudio. Então, gente, a gente teve hoje a notícia que saiu a ordem de despejo. Então, a partir desse momento, pode chegar o oficial de justiça e a polícia e nos tirar daqui. A gente tem que começar agora a se organizar. Da outra vez que a gente teve dentro desse prédio, os caras vieram lá do 7º andar, subiram pelo outro prédio, desceram lá de cima, então a gente tem que fechar lá em cima também. Nós temos que começar a pensar agora como vai se dar esse processo da nossa resistência aqui dentro. Não é o nosso desejo que seja uma resistência física, que haja qualquer tipo de violência ou de agressão. Enfim.
mesmo tirar a gente daqui. Qualquer dia desses. Então vamos arrumar nossas coisas. Eu não vou embora. Vai sim. Não. Eu não aguento mais ficar aqui dentro. Mas daqui a pouco a gente vai embora. De um jeito ou de outro. Vai ficar esse monte de quarto. Sem ninguém pra morar dentro. Vazio. O que tu está desenhando? Tô desenhando um quadro. Qual quadro? Nossa, que bonito. Isso aqui não é muito difícil. Agora faz o cabelo, então. Ai, cabelo, eu não consigo. Faz assim, ó. Toin. Ai, Toin. teu cabelo, teu nariz, teu olho, teu príncipe, da boca, das espinhas.
que tu acha? Vamos sair? Dá pra nós aí, por favor. Com licença que a minha dama vai passar. Daí, conseguiu tomar o banho? Não. Tava no meio do banho quando cortaram. Teve que tomar gelado? As crianças não podem tomar banho gelado. Como só isso? Come comida, cara. Hora do almoço não é hora de falar. Os homens já estiveram aí hoje. Não sei. Eu não sei se é só para se mostrar. Também quando eu enjoado, tô parado. Aproveitar o cigarro que me deu aqui. A gente sabe. Mas fica mais atento. Sim. Senta, levanta e vai na janela e tem momentos que, deixa ser. Nem vou na janela. Tô ranhando. E ao mesmo tempo eu penso, não vai acontecer, eu vou continuar. Nós vamos continuar. Vai dobrando o botão. Eu já tô indo. Eu queria que tu viesse junto. Não dá pra deixar o quarto vazio.
Então, tchau. Eu moro aqui. Minha casa tem o piso quebrado, teto mofado. Ela é bonita assim porque eu tô aqui pra olhar. Quando eu preciso de silêncio, eu encontro. As paredes são gentis, não me obrigo a ouvir a voz delas. Nunca tinha sido assim. Nunca ficava quieto. Eu não vou embora. Nasce sol tão lindo despontando no horizonte. Olha lá, a luz por sobre o mar, tornando as águas coloridas. Amor, que coisa linda! O reflexo dos raios solar é bom pra bronzear,
é fonte de energia. O grande luminar é quem governa o dia, é bom pra bronzear, é fonte de energia. O grande luminar é quem governa o dia. Bom, eu encerrei ali, deixei passar um pouquinho os nomes de alguns moradores, né, da ocupação. Agora eu passo a palavra para a Pri, então, para a gente dar início. Vocês também estão arrepiados? Eu fico arrepiada toda vez que eu assisto de novo o curta. A ideia é que, enfim, vou trazer algumas questões que surgem, né, quando a gente assiste esse curta, falar um pouquinho de onde eu falo também, né, iniciar falando de onde eu falo, trazer algumas ideias, mas que a gente possa ficar à vontade, assim, para abrir o microfone ou, enfim, para deixar alguma mensagem no chat e realmente fazer uma conversa, né, não só que eu fique aqui falando para vocês como uma palestra, mas que a gente possa conversar. Então, de onde eu falo, né? Eu contei ontem lá no GT um pouquinho já, mas vou retomar aqui para aqueles que não me conhecem ainda. Eu iniciei o mestrado em Ciências Sociais na PUC, com a orientação do professor Hermílio, lá em 2012, né? E nesse mesmo ano foi fundado o Centro de Análises Econômicas e Sociais, talvez um ano antes, não tenho certeza. E nesse mesmo período se iniciou um projeto em parceria com a Fundação Bernard Van Leer e alguns dos programas, incluindo de Ciências Sociais da PUC, né, através desse centro. E assim que eu entrei, então, que fiquei sabendo que tinha sido aprovada para o mestrado, no programa, o professor Hermílio me convidou a participar desse projeto. Inicialmente, a ideia era que o meu papel seria dentro da PUC, né, fazendo análises qualitativas, né, era um projeto sobre o cotidiano de crianças, mas não apenas, né, de famílias moradoras de comunidades no Rio de Janeiro, né, favelas no Rio de Janeiro. Esse projeto se expandiu para Recife e posteriormente, lá em 2014, quase 2015, se expandiu mais uma vez. Acho que a Thay e a Suliane já estavam a caminho do seu envolvimento no projeto também. Se expandiu para São Paulo, então para o centro de São Paulo, ocupações e cortiços no centro de São Paulo, e depois, e também para áreas periféricas ali, né, para periferias da cidade de São Paulo. Então, a minha experiência com a questão da cidade, com a questão da moradia, né, e claro, em especial, o meu trabalho passou a se voltar para a relação das mulheres de classes populares com a cidade, com a moradia. Então, inicia lá em 2012 com o mestrado, fazendo entrevistas biográficas, né, então, querendo ouvir a história de vida dessas mulheres e a relação delas ao longo do tempo com as instituições, com os espaços e com as relações comunitárias, interpessoais nas cidades brasileiras por onde essa pesquisa circulou.
né? E aí, ao chegar em São Paulo, inevitavelmente, um locus que a pesquisa passou a abranger foram as ocupações, né, no centro de São Paulo, então organizadas por movimentos de luta por moradia urbana. Né, uma organização muito ampla no centro de São Paulo, não somente, né, nós temos no Brasil inteiro esse tipo de organização, né, movimentos sociais que têm esse escopo de luta pela moradia. E chegando em São Paulo, então, foi inevitável que nós tivéssemos que estabelecer uma relação com esses movimentos, né, e pedir licença para entrar na casa dessas pessoas, para conduzir essas entrevistas, para conhecer a história de vida dessas pessoas que estavam vivendo nesses locais. As entrevistas que eu realizei lá em 2014, 2015, eram com mulheres, né? Basicamente com mulheres. E foi muito interessante de perceber que, né, era um espaço, era um contexto ainda que eu conhecia pouco, né? Então, num primeiro momento, o que me informou foi realmente a experiência e não a literatura. E uma das primeiras coisas que eu percebi era o grande número de mulheres, né, que compunha, então, esses espaços. O grande número de mulheres também que fazia organização interna, né, das pessoas dentro desses espaços, e também um número significativo de mulheres que estavam ali ocupando cargos de representação política, vamos dizer assim, né, que ocupavam espaço na esfera mais pública também, de negociações que aqueles movimentos precisavam estar fazendo cotidianamente para poder permanecer, para poder, né, dentro do vocabulário dos movimentos, resistir, né, e poder permanecer, então, naqueles locais que alguns já há muitos anos chamavam de lar, de casa, né. A gente vê no curta, eu anotei aqui, até de novo, assim, isso me chama muito atenção, né, lá no início, a personagem fala, eu não vou embora, né, e depois ela fala de novo, né, eu moro aqui, minha casa tem piso quebrado, teto mofado, né, mas eu moro aqui, esse é o meu lar. Então foi um primeiro processo, né, em que eu entendi, ou que eu tentei entender, né, esses processos de ocupação, de apropriação de um espaço e de como aquilo então passava a ser o lugar daquelas pessoas, né, o lugar para onde elas voltavam, para onde elas encontravam conforto, onde elas encontravam paz, o silêncio, como fala a personagem, né. E acho que não à toa, essa voz que narra, essa voz que fala, que se coloca à frente para chamar eu não vou embora, é uma mulher, né. Acho que a gente precisa pensar sobre isso, né. São mulheres e crianças, a maioria que estão nesses locais. Então, em 2015, eu falei para vocês, né, que a princípio o meu trabalho, então, era mais com análise dos dados que seriam coletados em parceria com as universidades que estavam trabalhando conosco nesse projeto, né, tanto no Rio, quanto no Recife, quanto em São Paulo, mas por sorte do destino, enfim, de N fatores, aconteceu que eu fui a campo e não foi pouco, né? Então foram anos de muitas viagens, muitas experiências, muito pedir licença e entrar na casa das pessoas, né? Então isso implica aí num envolvimento muito grande e que me causou um impacto bem grande, né? Então quando eu voltei, retornei, vamos dizer assim, completamente, né, com a minha participação na pesquisa já encerrada, quando eu retornei a Porto Alegre, já com o doutorado em andamento, eu entendi que seria importante, ou foi algo que foi um chamado, assim, que eu tive, que seria interessante expandir a pesquisa de campo para Porto Alegre, no intuito de entender o contexto aqui na cidade, poder contribuir também, né, com o local a cidade, então, onde eu circulo, sempre circulei, nasci e me criei, né, então, eu comecei, se
quando a gente faz, né, quando a gente tem um apoio aí de diversas instituições, de diversas pessoas para poder iniciar uma pesquisa, para poder iniciar negociações de entrada em campo, se ainda assim não é simples, né, iniciar um diálogo do zero, sem ter nenhum tipo de contato dentro do espaço que a gente está tentando alcançar, é ainda mais difícil, né? Então, em 2015, eu iniciei muito lentamente, mas com muita vontade, essas relações, né, que se estenderam, com esses movimentos que se estenderam no contexto da pesquisa de campo até o início de 2019, mas que hoje permanecem aí me acompanhando, né? São relações que não se desfizeram. Então, a minha relação com a ocupação que está colocada no curta, que é a ocupação Saraí, ela é muito íntima, né? Ela é muito íntima porque é uma das ocupações por onde eu circulei aí por quase 5 anos, né? Uma das ocupações onde eu presenciei diversos momentos, diversas situações, tanto pessoais das pessoas que estavam vivendo lá à época, quanto dos movimentos, né, da relação entre movimentos, o movimento que está lá. A ocupação Saraí, ela fica num prédio que, né, é da União, que vinha sem função social há pelo menos 10 anos, quando se deu a primeira ocupação dela pelo Movimento Nacional de Luta por Moradia, né? Passou por diversos processos de despejo e reocupação, tá? Seria uma história por si, assim, a gente precisaria de um longo tempo para que eu contasse para vocês. É uma história interessante, mas que tem bastante coisa escrita, né? Tanto em jornais, quanto trabalhos acadêmicos, pessoas que acompanharam esse processo, fizeram análise desse processo, então é muito interessante para quem quiser buscar isso. E a ocupação Saraí, o nome dela se dá em homenagem a Sônia Saraí de Lima Soares, né? Uma mulher vinculada ao movimento de luta por moradia, né? Uma mulher negra, nascida em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que foi servidora pública estadual, que foi conselheira tutelar e que foi eleita vereadora suplente entre 97 e 2000. Ela faleceu em 2013, né? E essa ocupação, então, o nome dela homenageia essa mulher que foi muito importante para a comunidade, para essa comunidade, né, dos movimentos sociais por moradia em Porto Alegre e eu ouso dizer no Rio Grande do Sul. Então, olhar, né, para esse curta, olhar para esses espaços por onde a câmera perpassa, por esses corredores, por essas escadas, por esses quartos, é voltar para o meu próprio processo de pesquisa de campo. É reconhecer as pessoas ali, né, muitas das quais eu ainda mantenho uma relação próxima, e a entender, né, através dessa narrativa cinematográfica, aquilo que tantas vezes eu escutei, que é fazer, né, se colocar num espaço, tornar esse espaço seu, um espaço ocioso, um espaço que não tinha função, um espaço abandonado, um espaço que estava cheio de entulho, um espaço que estava sujo, um espaço que estava desocupado, era um vazio. E esse vazio se preencheu de vidas, foi limpo, né? Se preencheu de uma organização, se preencheu de uma rotina. Vocês veem ali a ciranda, né? Hoje a gente comentou isso num seminário que a prof. Fernanda organizou, né? Que eu
comentei, fui lá comentar um pouquinho sobre a minha pesquisa de campo e principalmente em relação às infâncias nesses espaços, nessas ocupações, né? E aí acho que foi agora não vou lembrar, talvez tenha sido a Anne que falou, né, de como a palavra ciranda é usada num sentido pejorativo hoje, mas ciranda vem, não sei se talvez possa vir antes disso, mas a primeira coisa que me vem à cabeça é a importância das cirandas no movimento Sem Terra, né, para a educação tanto social, política das crianças, quanto para o cuidado das crianças, enquanto os pais podem fazer sua participação política, né, fazer a sua composição dentro do movimento. E dentro das ocupações, como eu disse, maioria mulheres e crianças, esses espaços que se cria, esses espaços onde as pessoas ocupam com essa organização, com essa infraestrutura, é a única possibilidade que as mulheres têm, né, de estarem nas situações que envolvem decisões importantes, decisões políticas dentro dos movimentos sociais. Então, é de fundamental importância, né, que a gente inicie talvez pensando isso, de que são espaços que são ocupados por vida. E a primeira cena que a gente vê, então, que é trazida por esse curta, é justamente aquela situação de ordem de despejo, né? E como é que vão se dar as estratégias de resistência contra, né, essa expulsão, esse novo esvaziamento que está sendo elaborado para aquele lugar. Então a gente vê, né, o crescimento da tensão, né, a chuva, as goteiras, o eu não vou embora. Isso me remete muito, eu até comentei com a Roberta, me remete muito a um livro, eu não sei vocês, meu contexto de leitura foi para fazer o vestibular da URGS, que foi o livro Os Ratos, do Dionélio, né, e que mostra, que vai construindo muito bem, né, a tensão, né, o medo, o pavor, a incerteza, a insegurança que vai se instaurando nesse grupo diante da possibilidade de ter o seu lar, de serem destituídos do seu lar, do seu espaço, daquilo que construíram como casa. E entendo que esse tensionamento vai propositalmente sendo construído, né, na narrativa desse filme, até o ponto em que a gente escuta literalmente o vazio que fica, né? Toda aquela vida que foi mostrada, né? Todo aquele preenchimento, tudo aquilo que se construiu se esvazia. Mas uma voz, né, no final, a voz da personagem que narra diz: eu não vou embora, eu moro aqui e eu não. Travou um pouco a Travou. Priscila para mim. Travou mesmo. Ela tinha comentado que a internet dela tinha dado um probleminha antes, talvez tenha dado de novo agora. Aham. Agora tá voltando. Daqui a pouco dela volta também. Todo mundo caiu ou foi só eu que caí? Não, foi várias pessoas. Foi várias. Não foi geral, mas foram várias. Oi, Pri. Voltou? Todo mundo caiu? Voltou. Vários. Eu achei que tinha sido só eu. Não foi aqui. só tu, não. Tu parou quando na última, lá no final, ela volta a repetir que ela mora ali, que ela não vai sair dali. Tá bem, lembrei. Então, se reafirma isso, né, de que esse espaço é meu, esse espaço foi algo que eu criei, né, então, piso quebrado, teto mofado, mas é o meu lar. E aí a última cena é a parte de cima de um prédio que foi ocupado em seguida ao primeiro despejo, né, na ocupação Saraí, né, então uma nova ocupação surge. Então finaliza hoje assentamento 20 de novembro, né,
que mostra, né, esse processo, então, final de resistência. Bom, a gente vai ter que sair daqui, mas a gente vai ocupar um outro espaço, então. Mas mostra também, né, o quanto que há uma quebra, uma ruptura, uma incessante ruptura, né, um incessante lidar com a quebra dessa trajetória que vinha se fazendo, né? A gente poderia aqui falar também sobre todos os despejos que a gente tem, forçados, terríveis e violentos que a gente tem assistido, né, assim, para falar o mínimo aqui na nossa cidade, né, a gente poderia expandir aí pelo Brasil afora, e do quanto que a violência faz parte, né, desses processos. A violência contra essa população faz parte desses processos de despejo. Eu acabei me alongando, mas eu queria finalizar fazendo uma leitura de um trechinho, um trecho resumido, na verdade, de uma parte da minha tese. Olha só, né, a audácia, mas que eu acho que faz sentido aqui para a gente pensar um pouquinho o que a gente assistiu. Então eu vou pedir a licença poética e vou fazer essa leitura. Tem toda a licença. Então, muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Aí. O título deste subcapítulo, Os Anormais e a Subversão Cotidiana, é oriundo de uma conversa informal com a moradora de uma das ocupações em que eu desenvolvia meu trabalho de campo em Porto Alegre entre 2015 e 2016. A ocupante era conhecida pela atitude enfesada e por sua energia inesgotável, apesar da idade já bastante avançada. Havia escutado seu nome outras vezes, sem, entretanto, conhecê-la pessoalmente. Foi em nossa primeira conversa no salão de entrada do prédio ocupado no centro da cidade que Carmélia trouxe pela primeira vez a figura dos anormais, contando-me ininterruptamente histórias e situações que tinham, sob diferentes panos de fundo, a narrativa de situações em que ela havia sido tratada como sujeito de menor valor. Ela conduzia-me em seu ritmo próprio a um panorama condizente com as teorias da marginalidade que eu havia tão pretensiosamente abordado em minha dissertação 1 ou 2 anos antes. Constatações emblemáticas haviam surgido a partir de minha revisão teórica, à época do mestrado, sobre a construção do imaginário social brasileiro que reiteradamente associava os grupos pobres urbanos à produção e disseminação de violência e composição de práticas menos civilizadas. Neste contexto, não é surpreendente que ao abordar a relação entre violência e segurança pública, a antropóloga Alba Zaluar iria, a partir de observações do período brasileiro de redemocratização, entre as décadas de 70 e 90, retratar a forte disseminação midiática que ajudou naquele período na construção do arraigado vínculo entre violência e pobreza, persistente ainda hoje. Mas, afinal, qual seria a natureza desse vínculo? A ideia de cidade partida é constante nas descrições do processo de urbanização das cidades brasileiras. Cidade partida, cidade dual, cidade da exclusão, cidade dos enclaves fortificados, cidade do apartheid social. São atributos comumente utilizados para descrever o desenvolvimento dos grandes centros urbanos no Brasil. A construção social das diferenças de status, de cidadania e de pertencimento à cidade, as conhecidas teorias de classe perigosa, como retoma o autor Michel Missy, correspondem a um fenômeno que não se inaugura na sociedade brasileira, ainda que nela tenha raízes tão profundas quanto naturalizadas. Podemos, a título de exemplo, considerar que o significado expresso pelo conceito de exclusão, no sentido atribuído hoje pela sociologia, encontrou forma em diversas sociedades e em diversos tempos.
A rejeição de indivíduos ou grupos era feita através da exclusão física de um mesmo espaço ocupado por outros grupos, ou com sua permanência física, mas rejeição através do desprezo e privação de contato com outros. Tudo somado, verificamos que a maior parte das sociedades históricas estabeleceram uma distinção entre membros de pleno direito e os membros com estatuto à parte. Este sentido de exclusão é composto por duas perspectivas, o da exclusão física e o da exclusão simbólica. A separação geográfica, ou ainda um projeto de urbanização que legitima a segregação espacial de alguns grupos, não compõe sozinho o aparato das dinâmicas de exclusão. As forças do pensamento racional, mítico, ideológico e religioso, por exemplo, sumarizadas no nível epistemológico dos elementos simbólicos das relações sociais, acreditam legitimidade e permanência de crenças que colocam no outro o peso do estranhamento, da diferença e, consequentemente, do medo. Estes sujeitos são, assim, retirados do mercado de trocas de riquezas materiais, mas também, e talvez mais perversamente, banidos do universo simbólico. O divórcio entre cidade legal e a não-cidade estaria, portanto, em paralelo e imbricado ao divórcio entre cidadania, cultura, civilidade e pobreza. O imaginário do desvio concentraria, assim, um poderoso estímulo para pensar aquilo que Carmélia viria a me perguntar em seguida. Tu sabe quem são os anormais? Pensei alguns dias depois que a resposta que eu havia encontrado estava tão vinculada a um conhecimento formal que, intolerante que era, havia sobreposto o sentido da narrativa de Carmélia, quase que a sufocá-la com meu sistema normativo. A ideia de anormalidade surgia para mim, conforme conceituou Goffman, vinculada a atributos de identidades sociais que estariam contaminadas, dignas de alguém menos humano e representantes de um perigo confirmado através da construção de teorias e ideologias de inferioridade, violência e disruptura. Os anormais moradores de ocupação para Carmélia seriam uma espécie de grupo do contra, os não normais, aqueles que não seguem as regras. Ela, Carmélia, seria uma anormal, vive das coisas que cata no lixo, do lixo e na venda, no centro de Porto Alegre, de produtos que ela mesma fabrica. É, por definição própria, alguém do contra. Não porque os outros assim a percebem, mas porque ela, assim como os outros ocupantes, decidiu pela ruptura do vínculo simbólico que os unia à sociedade normal. Foi nesse momento que uma confusão conceitual se instaurou. Ora, a anormalidade seria, para Carmélia, uma distinção positiva? Carmélia, a partir de sua leitura mundana, havia ressignificado a ideia de ruptura ao inverter quem era produto e quem era produtor do distanciamento social. Quais as características dos normais e dos anormais? E quem, sob esse novo panorama, possuiria um status mais elevado nas trocas simbólicas? Eu tinha selecionado um trecho maior, na verdade, mas acho que para não ficar cansativo, vou me ater essa narrativa e acho que abro para vamos conversar, né? Acho que fica mais interessante abrir para o diálogo e, de repente, pensando essas questões juntos. Obrigada, Pri, por toda essa tua fala, por todos esses comentários e trazer tantos pontos passíveis de reflexão, né, muito relevantes. Enquanto tu estava falando, eu estava aqui pensando algumas coisas. Lá no início, tu comentou alguma coisa que a gente precisa olhar para tudo isso sabendo estar em um lugar de privilégio, né? E aí
agora há pouco tu estava falando sobre essas questões de despejos e eu fiquei pensando o quanto agora, em 2020, com toda essa questão do coronavírus e do isolamento e de tudo mais, o quanto pessoas privilegiadas estavam se queixando da possibilidade de estar em casa, né? O quanto se criticou, o quanto se reclamou. Eu vou fazer uma analogia que entendam, guardem as proporções, né? Nós fomos, digamos, despejados da nossa vida externa, né? E obrigados a ficar em casa. E que privilégio é isso, né? E o quanto as pessoas não se deram conta disso em pleno 2020. E o quanto as pessoas não se deram conta de que despejos muito mais danosos ocorrem dia a dia, né, com pessoas muito mais humildes e sem condições de lidar com isso. Enfim, o quanto a gente acaba não... Falo a gente como sociedade, né? Acaba não olhando para esses temas muito, né? Então, acho que é muito pertinente trazer isso para o debate, para a reflexão. E outra coisa que me chamou muita atenção na tua fala, lá do início, sobre o feminino, sobre as mulheres, né? E uma coisa que eu não sei para os demais, mas para mim pareceu muito nítido. Para mim, parece que o curta quis demonstrar que a resistência é feminina. Porque o homem deu tchau, né? Então tá, vão vir tirar, então tô indo. Ela não. Já tiraram ela lá de dentro, mas ela vai continuar ali. Ela não vai sair dali. Então, para mim, ficou uma mensagem muito clara de que a resistência é feminina. E assim sigamos. Então, abro agora para quem quiser fazer alguma pergunta a mais, para quem quiser comentar. Fiquem à vontade. Vocês podem usar o chat ou quem se sentir à vontade pode abrir o microfone e perguntar, pessoal. Eu quero. Pensando assim nesse espectro, vou chamar de anormalidade, dos anormais, tua pesquisa foi e a tua vivência com essas mulheres foi dentro das ocupações, certo? E, por acaso, tu chegou a entrevistar alguém que tenha participado, tipo, de um despejo e tenha ido para outra ocupação? Porque eu penso muito no depois, sabe? Tipo, ok, a ordem de despejo vem, mas e para onde essas pessoas vão? Tá, a polícia vai ali, vai jogar bomba e vai tirar o pessoal dali, tudo bem, mas para onde essas pessoas vão, sabe? E porque é muito forte isso de falar, a minha casa tem o chão quebrado, teto mofado, mas é a minha casa, sabe? Ali pelo menos tem uma estrutura, um teto, alimento, higiene. A partir do momento que tu é tirada desse lugar, como que os anormais conseguem ou não se inserir na cidade pós o despejo, sabe? Porque parece que os anormais têm um espaço, né, nas ocupações, um espaço de pertencimento, talvez possa falar isso. Aí eu queria mais ou menos falar mais ou menos isso, assim, eu gostaria de saber se tu chegou a saber alguma coisa, presenciar o pessoal que viveu despejos, assim, e não teve para onde ir depois. Obrigada, gurias, pelos comentários, pelas perguntas. Comentando um pouco, né, do que a Roberta trouxe, né, de que a resistência é feminina, e eu concordo contigo. Eu acho que muito do meu trabalho foi acompanhar esses processos, né, dessas resistências, dessas mulheres,
E é claro, né, se forma ali, as mulheres que chegam numa ocupação, elas chegam de diversas maneiras, né, seja numa ocupação já organizada, seja para um processo de ocupação, né, aquelas mulheres que vivenciam desde o início, então que começam a frequentar reuniões do movimento, começam a se integrar, aquela nova, que eu chamo, né, de uma nova gramática, porque é uma nova gramática, quer dizer, problematizar o direito à cidade, o direito ao centro da cidade, né, com tudo que isso implica, acesso a trabalho, acesso à educação, à cultura, aquilo que é o melhor, né, que a cidade pode oferecer, e que essas mulheres, na sua maioria, quando iniciam a sua trajetória dentro do movimento, elas não têm isso naturalmente claro, de que elas estão destituídas desse direito, né, de que elas elas têm uma possibilidade, e depois mais tarde isso é colocado como um dever de lutar, né? Muitas falam que tem o dever de lutar por esse lugar no centro, justamente pelos filhos, né? Então as crianças também têm um papel muito fundamental nesse debate, porque principalmente quando elas iniciam, né, a escutar essa nova gramática, muitas ainda, que eu comentava ontem no GT, muitas ainda não conseguem ter clareza, né, da relação entre o legal e o ilegal, então elas se defendem muito, né, é ilegal, mas eu estou passando por dificuldade, meus filhos precisam, né, eu preciso sair dessa relação abusiva, eu não tenho para onde ir, eu estou coabitando com um número de pessoas que é inviável que eu siga fazendo isso, eu trabalho próximo ao centro, mas eu moro a 2 horas daqui, 2 ônibus daqui, eu moro na região metropolitana, para mim é muito difícil conseguir trabalho, então tem uma série de questões que perfazem, né, essas trajetórias, e que, na medida em que essas mulheres começam o seu diálogo com os movimentos, elas vão adquirindo, então, vão se integrando a essa nova gramática que é do direito, né? Que elas estão exercendo algo que é do direito delas. E elas começam a se reconhecer enquanto sujeitos de direito. Então, muitas relações abusivas são interrompidas, né? Muitos ciclos de violência são interrompidos a partir desse... é uma palavra que, infelizmente, acabou, né, se perdendo aí, mas é uma palavra muito importante, que é a palavra empoderamento, né? Elas começam, então, a politizar o seu ser no mundo e a se empoderar, ter uma voz, né? Então, além disso, quando elas realmente se integram a uma ocupação, se forma ali uma rede de proteção, né? Uma rede de transversalidades. Então, outros temas começam também a entrar nesse diálogo, né? E começam a estar disponíveis para que essas mulheres entendam, então, quais são os seus direitos, né? Instituições de proteção que também estão atravessadas junto com esses movimentos, né? Então, essas pessoas começam a entender que existem dispositivos que estão à disposição delas, né, para protegê-las das diversas vulnerabilidades que elas estariam expostas. Então, por isso que eu concordo com a Roberta, né? A resistência, ela é feminina, ela é das mulheres, né? Ela não é feminina, ela é das mulheres. E mais do que isso, né? Quando a gente pensa nas questões intramovimento, é impossível escapar das relações de gênero, das disputas de gênero que se dão ali, né? Então, da própria construção das mulheres sobre o que é o papel delas, né? Sobre o que é devido a elas, o que elas podem, o que elas não podem, né? Os homens também, né? O que é o papel deles. Então, a gente vê muito, né? Principalmente depois, com o início dos anos 2000, mas durante a minha pesquisa de campo isso ficou muito claro, de que as mulheres passaram, justamente pelo diálogo com os movimentos feministas, passaram a se colocar de uma outra maneira, que é a seguinte: a gente não vai ser
apenas, né, e eu coloco entre aspas porque o papel delas é fundamental na organização de base desses movimentos, mas a gente também quer ter voz na negociação pública, naquilo que é público, né? Então nós temos aí um número incrível de mulheres hoje à frente dos movimentos, né, que vão para o debate público, que vão para a mídia, que vão fazer essas disputas com as diversas instâncias do governo, né? E então por isso que eu queria ressaltar isso que a Roberta comentou, e também para falar que as mulheres também estão à frente das organizações, né, das diversas redes que se formaram a partir do início da pandemia e da necessidade, né, de diminuir a circulação das pessoas fora de casa. Então, enquanto que a gente pensa que se fez só uma organização entre as pessoas moradoras das ocupações, se a gente passar pela Barros Cassal, pela rua Barros Cassal, a gente vai ver lá no assentamento uma pia comunitária colocada para fora do prédio, para que os moradores de rua possam lavar as mãos ao passarem ali. Então, o sabão produzido pela cooperativa, né, da ocupação, do assentamento, e uma pia, então, ações que se voltam também para fora, né? Se formam redes para além das redes dentro do movimento. Então, é importante ressaltar o papel fundamental dessas mulheres também nesse momento de pandemia. E vou tentar ser mais breve, mas a Germana também me trouxe questões bem interessantes, né? Germana, eu já participei tanto de um processo de ocupação, eu ocupei e também fui junto com um grupo despejada. E o que isso significa? Não significa nada, eu não tenho ideia de como é não ter para onde ir, né? Não era o meu lugar. Mas eu pude conversar com essas pessoas, muitas mulheres que eu entrevistei já tinham passado por despejos, né? Já tinham vivenciado o não ter para onde ir. E são diversas histórias, são diversas formas que essas pessoas se reorganizam, né? O Estado dá muito pouco suporte com aluguel social, e em alguns casos esse aluguel social impede que essas pessoas sigam nos seus trabalhos, retira toda a rede que se formou entre essas pessoas, a escola que as crianças frequentavam, então destitui uma vida que estava acontecendo, né? Despedaça uma vida que estava acontecendo. E algumas dessas mulheres voltam para casa de pessoas próximas, né, das suas redes familiares, enfim, mas em boa medida elas seguem vinculadas ao movimento e ficam no aguardo do próximo processo de ocupação. Então, aí já quando isso está naturalizado já na vida delas, né, esse processo de resistência já está naturalizado, e elas seguem, então, fazendo esses reassentamentos, vamos dizer assim. Né? E teria muitas histórias aí, um dia a gente também pode conversar mais sobre isso. Obrigada. Agradeço. Pessoal, mais alguém teria comentários, perguntas? A gente está se aproximando do nosso tempo limite, mas ainda temos uns 10 minutos aí para conversar. Oi, eu posso falar? Pode, fica à vontade. Então tá. Boa tarde para todo mundo, boa tarde, Priscila. Sempre bom te ouvir, sabe? Eu gosto muito. Obrigada. Gosto muito do teu trabalho. Enfim, eu anotei algumas coisas, assim, mas uma é com relação ao próprio filme, assim, de análise do filme, que eu achei bastante interessante. Algumas coisas tu fala, né? Uma das coisas que me chamou a atenção é isso, né? Um espaço, né, vazio, um espaço ocupado, né? Um espaço com presença, com vida, um espaço com ausência, né? Ausência de quê? Ausência de vida, né? Existe um espaço, né? Uma presença de espaço vazio, mas vazio está o espaço, mas não tem vida, né? Então ele não realiza a expectativa que se tem, né? Por exemplo, de um prédio. Né? Um prédio, exatamente isso. Acho que um prédio nunca é só um prédio, uma casa nunca é só uma casa, algo desprovido. Há uma expectativa depositada em todas as obras humanas, né? Uma das expectativas, eu acho, que se tem
com relação a uma edificação qualquer, é que ele seja ocupado por seres humanos, né? Pessoas vivam lá dentro. E acho que o filme, eu gostei bastante nisso, porque eu acho que ele remete a essa noção, essa ideia de, enfim, uma presença, uma vida humana num espaço e a ausência de vida humana dentro desse espaço, né? E conectando isso daí, enfim, com elementos mais amplos, mais estruturais, que, enfim, que eu acho que é meio difícil de fugir, de uma lógica de organização da sociedade cujo centro não está, né, a vida, né, a realização de expectativas de seres humanos e de todos, né, com igual direito. Enfim, né, a gente tem a propriedade privada lá no meio, a gente tem um grupo que, enfim, se não é isso que está sendo beneficiado, está sendo alimentado, né, a gente simplesmente remove, despeja, e é bastante interessante, porque todas essas palavras se referem a objetos, né? A gente remove, a gente despeja coisas, né? E a gente despeja seres humanos, né? Porque, enfim, esses não são tão importantes, né? Várias categorias que tu trabalha com relação a isso, né? Que eu estava ouvindo sobre quem são esses sujeitos, né? Como a sociedade os trata e como, né? Como melhor a gente categoriza sociologicamente. E uma outra coisa que também, enfim, com relação à presença, cheio o filme é muito bonito, né? Cheio de paisagens bonitas, a beleza dentro do espaço, roupa estendida, criançada comendo, conversando, a vida acontecendo, né? Eu acho isso muito bonito, assim. Às vezes só eu gosto de foto espaço urbano, só uma imagem consegue dizer coisas que, enfim, a gente pode escrever, falar, né? Não afeta da mesma forma como uma imagem, né? Eu acho que o filme faz isso, afeta a gente de alegria, positivamente, de ver aquelas pessoas lá dentro interagindo, vivendo, construindo uma vida naquele espaço. Aí, uma coisa que me chamou a atenção, daí conectando um pouco com os meus estudos, como eu tenho tentado pensar movimento social, né? Que tu conhece um pouquinho, mas que é o fio condutor do filme que tu abordou um pouquinho, que é essa expectativa, né? Daí é um afeto, né? A expectativa está sempre ligada a algum tipo de afeto, um afeto expectante, e a esperança não é o único afeto expectante, ele é só o mais importante, né? Mas o filme ele é perpassado por um afeto expectante que é o medo e a angústia, né? Que é o medo e a angústia que a qualquer momento a gente vai ser despejado, né? E o quanto isso, eu acho que esse drama, o filme ajuda a gente a viver um pouquinho, né? Porque o filme é um pouquinho dramático, de fundo, e é um pouquinho desse drama que as pessoas vivem e o quão patológico e difícil e sofrido é tu viver uma expectativa, né? Algum tempo da tua vida, e tempo longo, não sabendo o que vai acontecer, mas sabe o que vai acontecer não é bom, né? Então, passa por um medo, né? O tempo todo um medo, uma angústia estruturando a vida das pessoas, né? E aí o que é compartilhado é o medo e a angústia. Porém, o que me chama a atenção também, por outro lado, é a coisa que até na minha dissertação eu chamo de estratégia do medo, né? Que o Estado sempre se utiliza, né, da polícia para reprimir manifestações, para despejar, enfim. Além do ato prático, há uma estratégia que é incutir medo nas pessoas, né? E essa estratégia, no fundo, é paralisar, bloquear, frustrar, né? Fazer com que a coisa acabe, se dissolva. E o quanto os movimentos, o movimento social é muito menos permeável a isso, né? E aí, conectando pela outra ponta, né, que a forma que eu penso o movimento social como esse lugar de cristalização de um excedente de esperança, né? Ali o movimento social é um espaço onde as pessoas que estão ali, né, se interconectam pela esperança de realizar um desejo, um sonho diurno que elas sonharam coletivamente, e isso estrutura a vida delas também, né? Então, o medo nesses casos, no caso do movimento social, ele é muito melhor elaborado e subsumido, né, na esperança em função dessa articulação coletiva. E quanto vinha, também serve para a gente pensar pessoas que, enfim, às vezes, né, não estão no movimento social e também são suscetíveis a uma série de problemas, né, dessa ordem também, mas que não tem esse espaço coletivo e às vezes não tem ninguém, né, para ajudar a organizar, né? E aí eu acho que entra essa outra dimensão, que é uma alteridade radical que existe, né, na existência humana, que a gente tem uma interdependência. E o quanto é importante ter pelo menos um outro ser humano do teu lado para te compartilhar as coisas, para te ajudar a ir além. Caso contrário, até é bastante interessante, né? O Ernest Bloch fala que, bem, uma vida sem esperança é uma vida que se acaba, né? É quase uma autodestruição. Tu não consegue projetar nada, não consegue projetar que, enfim, hoje eu vou ser despejado, mas amanhã a gente já tá pensando alguma coisa, articulando alguma coisa para amanhã. É muito difícil, né? Uma vida, né, que se acaba, que se exaure, que se esgota, né? Não tem como viver essa vida. Enfim, é um pouco isso as coisas que eu pensei. Eu posso só complementar a partir do que estão comentando, né? A Priscila falou que entrevistou várias mulheres
que elas já não estavam na primeira, não era a primeira vez que elas passavam por aquele processo de remoção, né? Elas faziam parte de um movimento. E é muito interessante essa análise, porque eu acompanhei pessoas, né, na minha pesquisa que também não participavam de movimento, e no momento que elas sofrem essa violência da remoção, muitas delas foram para a rua, foram morar ali perto da Praça da Matriz, morar no viaduto Otávio Rocha, né? Então, é uma outra perspectiva se você não tem essa rede, né, desse movimento. Eu achei muito interessante essa diferença, né? Mas eu gostaria também que a Pri falasse um pouquinho mais sobre essa relação com o movimento, porque embora seja um movimento que é parte de um partido político, as pessoas que fazem parte de uma ocupação, elas têm uma relação de compartilhamento de poder ali bem importante também, né? Mais ou menos por aí. Obrigada, Douglas, Thaís, Olivia, Naida. Eu concordo muito, assim, estava escutando o Douglas e concordo muito com as questões que ele traz, né? Eu acho que é assim também que o curta se constrói. A grande questão final é a esperança, né? Nasce uma nova ocupação, e acho que isso só é possível realmente por essas redes, por ter o outro, né, por ter os outros, essas relações que se constroem, que são, a Naida traz a questão do movimento, né, são políticas, sim, né, se interpelam por outras instituições, né, para além daquilo que é do cotidiano do movimento, mas também existem as políticas das relações do dia a dia, né, que são os afetos que são construídos, né, que é o que o Douglas traz, e esses afetos também fazem a ocupação, também fazem a esperança de uma nova ocupação, e sem esses afetos, esse movimento ele não se mantém, sem esses vínculos ele não se mantém. Então, uma das coisas que eu experienciei, né, durante a minha trajetória de campo foi de que me deixaram claro, eu digo me deixaram porque foi mais de uma das lideranças do movimento, me deixaram claro que eu não entraria ali se não fosse para entrar ali de verdade. Então, eu tinha que estar ali, eu precisava estar ali, eu precisava viver também aquelas angústias, também precisava estar envolvida na busca por soluções, por estratégias, né? Então, tu também é mulher, a gente está aqui para ti, então, a gente vai estar aqui para ti, mas tu também precisa estar aqui com a gente. Então, essa questão, né, foi muito forte, porque quando a gente inicia o nosso contato com um novo espaço, né, com o intuito de fazer uma pesquisa, um processo de pesquisa, a gente vai cheio de regras, né, a regra do não envolvimento, para além daquilo que deveria, são várias regras, a gente é muito novo, muito imaturo, enfim, está iniciando uma trajetória. Então, foi muito assustador, né, inicialmente, e depois eu me dei conta que aquilo era um grande dado, né, aquilo era um dos meus grandes dados, de que o movimento, ele te abraça, e só te permite estar ali se tu abraçar de volta. Então, essas relações, por isso persistem até hoje, né, aconteceram e ficou muito claro a rede que se fazia ali, justamente por esse movimento, né, de que não adianta estar aqui só para a hora da ocupação, ou só por uma necessidade de moradia, existe todo uma nova etapa que se inicia quando se começa uma relação com o movimento.
Naida, elabora para mim um pouquinho melhor o que tu quer ouvir, assim, dessa relação com... Porque eu tenho tanta coisa, sabe, que eu poderia trazer, que eu acho que seria interessante tu elaborar um pouquinho mais, assim, para eu poder dar um norte para minha fala. Tá sem áudio, Naida. Nesse processo do movimento, né, da ocupação, os encaminhamentos que são dados, há esse compartilhar entre as pessoas que estão participando do movimento e os líderes, né? Então, tu deve ter vivenciado algumas situações nesse sentido. Por aí, mas também eu gostaria que tu comentasse o que veio à tua cabeça em relação a esse tema. Entendi. Pri, só deixa eu te interromper, considerando que a gente está chegando perto, se tu puder encaminhar a tua fala já para fazer um fechamento. Já vou responder a Naida e aí já encerro. Me veio uma lembrança agora, uma das coisas que eu descrevo lá na minha parte mais descritiva das narrativas, né, em que eu conto a minha experiência com a biografada, e não necessariamente sobre a biografia dela também, né, mas a minha experiência de contato com a biografada foi justamente um processo de organização pré-ocupação de um prédio ocioso, né, no centro de Porto Alegre. E uma das coisas que eu notei, assim, é de que existe, claro, uma hierarquia, né, lugares que pessoas ocupam dentro da estrutura do movimento. Então nós temos as lideranças, nós temos diferentes representantes, mas existe também uma hierarquia, vamos dizer assim, formal, que é o respeito que se tem pela experiência de pessoas que já passaram por muitas ocupações. Então, eu me lembro de uma das reuniões que eu participei, em que a gente estava organizando como é que se daria, né, uma reunião na calada da noite, assim, para organizar como é que se daria esse processo de entrada em um prédio desocupado, um prédio da União desocupado no centro da cidade, e sempre que essa mulher falava, a sala ficava em silêncio para ouvir o que ela ia dizer. E a última palavra, né, a opinião que tinha maior peso era dela. Ela não tinha nenhum cargo, tá? Ela não tinha nenhuma formalidade. Mas ela era a pessoa mais importante naquela sala, e as decisões dela, pela experiência, tinham um maior peso, né? Então, essa é uma situação que me vem à mente, assim, de que, claro que tem uma estrutura, mas também tem um respeito à experiência, né? Um respeito muito grande a alguns personagens que têm uma caminhada muito longa dentro do movimento. Eu vou encerrar por aqui, então. Agradeço muito a presença de todos, de todas, os comentários, as perguntas. Muito feliz em compartilhar com vocês esse curta, um pouquinho das minhas experiências. E a gente segue conversando aí. A gente que agradece, Pri, pela tua disponibilidade, pelas tuas palavras. Como o Douglas falou, é sempre muito bom te ouvir. Eu estava ansiosa por esse momento. Obrigada. Pessoal que está participando sem vídeo, se puder ligar só um pouquinho a câmera, se sentir à vontade, só para a gente fazer um print da sala para registro. A Olivia é tudo. A Olivia é demais, o João não tá hoje no momento. Graças a Deus, coitadinho. Vai ter 75%, mais de 75% de presença no evento ali. Todo mundo pronto? Fiz vários aqui. Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença. Nos vemos de noite nos GTs, final da tarde. Oi, Olivia! Olivia tá triste que a Suzy parou de falar. Ela Querida. Olha a cara dela. Eu que agradeço, gente. Até a próxima. Beijo. Beijo, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.